Uma dúvida muito frequente no meu consultório é sobre a queda de cabelo relacionada aos níveis de ferritina. Será que o cabelo só cai quando eu tenho anemia? Então vamos saber um pouquinho disso? Meu nome é Clarissa Aguiar, eu sou médica e hoje a gente vai entender como é que o ferro, a ferritina, a transferrina e o hemograma são úteis na nossa prática do dia a dia para entender sobre saúde, bem-estar e queda de cabelo. Então, o ferro, vamos começar falando dele, que é o mineral mais importante quase do nosso corpo. Então, é um mineral que está presente em vários alimentos e que é fundamental para a produção de sangue no nosso corpo. Nós podemos encontrar o ferro em diversos alimentos. Na carne vermelha, nos vegetais verdes escuros, no feijão, mas ele é melhor absorvido mesmo nessas proteínas animais. Mas quando nós consumimos esse ferro, ele precisa ser transformado dentro do nosso corpo para que ele seja absorvido. Então, quando consumimos, ele entra como ferro 3+, e junto lá no estômago, com a ação do ácido clorídrico, que é o HCl, esse ferro 3+, ele se transforma em ferro 2+. E esse ferro 2+, aí sim, ele será absorvido no duodeno ou no jejum proximal. E essa absorção, que é ali no finalzinho do estômago, no começo do intestino, ela começa a dar sentido ao uso do ferro no nosso corpo. E é por isso que tem pessoas que, apesar de comerem carne vermelha, elas não têm bons níveis de ferro no corpo. Porque muitas vezes elas não conseguem absorver e a gente vai falar um pouquinho sobre os motivos. Após essa absorção, o ferro ele é ligado a uma proteína chamada transferrina. A transferrina é um transportador que vai levar e que vai disponibilizar esse ferro para a medula, para a formação de sangue, e para o fígado, os principais órgãos. Mas outros órgãos também, como a tireoide, também vão precisar desse ferro para agir. Depois de ser absorvido, esse ferro ele é estocado em forma de ferritina, que é o que eu vou deixar claro para vocês, a forma mais importante da gente avaliar no corpo. E entendendo sobre essa mecânica, vocês já entenderam onde é que a gente encontra o ferro, como ele é absorvido, o que precisa para ele ser transportado e como ele é estocado. Agora vamos entender quais são as causas de muitas vezes a gente não conseguir ter ferro no corpo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a má alimentação. Então, nós temos muitas pessoas que não consomem uma quantidade adequada, principalmente do ferro, na proteína animal. Mulheres, principalmente, acabam consumindo menos carne vermelha. E isso pode levar a uma deficiência de ferro no seu corpo. Além disso, muitas pessoas também consomem leites e derivados. E o cálcio, ele impede a absorção de ferro. Então, se você consome um alimento com ferro, por exemplo, uma carne vermelha, mas você faz um acompanhamento com algum leite derivado, algum laticínio, algum queijo, molho, isso pode bloquear a absorção de ferro no teu corpo. Uma outra forma de não ter ferro no corpo é quando você não tem uma boa quantidade de ácido clorídrico. Isso acontece em, por exemplo, pessoas estressadas, que têm uma diminuição do ácido clorídrico, pessoas de maior idade, que também não têm uma boa produção adequada, pessoas que fizeram gastrectomia, que é o quê? Uma tirada parcial do estômago, seja por uma doença, um câncer, seja porque fizeram uma redução de estômago, uma famosa cirurgia bariátrica. Então, essas condições, elas levam a uma menor superfície de contato da mucosa com o alimento e, portanto, uma menor quantidade de produção de ácido clorídrico. Além disso, o uso crônico dos prazóis, que são os inibidores da bomba de prótons. São medicações para tratar o refluxo que diminuem o ácido clorídrico no estômago. Essas medicações elas também irão levar a uma má absorção de ferro. Outra condição é nas gestantes ou nas mulheres que estão amamentando, porque o ferro ele é muito utilizado e muito demandado nesses casos. Então acaba que mesmo que ela tenha um consumo adequado, muitas vezes ela se apresenta com baixos níveis de ferro e de ferritina por conta do uso excessivo do ferro pelo bebê e para a produção do leite. E outro ponto que devemos investigar são os sangramentos.
Na mulher, principalmente, nós temos a menstruação, que muitas vezes pode ser de forma mais exagerada, mais abundante e perder muito ferro ali, ou outros tipos de sangramento que a gente tem que investigar a nível intestinal. Existem algumas doenças, por exemplo, uma doença relacionada a glúten, que também podem ter perdas de sangue no intestino. Então, todas essas medidas, essas doenças, elas precisam ser investigadas para entender se o problema é no baixo consumo, se é na má absorção ou se é no excesso de perda, ou se é uma junção dos três fatores. Entendendo agora os motivos de você provavelmente ter seus níveis de ferritina baixos, vamos entender um pouquinho sobre os sintomas. Não necessariamente a anemia precisa estar presente para dar esses sintomas. E eu vou explicar para vocês a diferença da anemia, dos níveis de ferro, tudo isso vocês vão sair desse vídeo entendendo tudo. Mas é importante a gente entender que os estoques de ferro, que a ferritina baixa, ela já pode levar a diversos sintomas. Os principais são fadiga, um cansaço excessivo. É aquela pessoa que tem muitas vezes uma incapacidade de exercer algumas atividades, subir uma escada, fazer uma atividade física, porque ela cansa. Ela tem realmente os níveis de energia mais reduzidos. Outro sintoma bem comum é a queda dos cabelos. Não só a queda do cabelo, mas a quebra da unha, uma pele mais ressecada. Então, se o corpo não tem nutriente, a pele, o cabelo e a unha sentem. Então, aquele cabelo que está caindo de forma exagerada, quebrando, um cabelo mais fino, tudo isso pode ser sintoma também de queda de ferro. E existem também os extremos. Então, quando normalmente o paciente tem uma ferritina muito baixa e muitas vezes já tem anemia, ele pode ter uma certa perversão do apetite, que a gente chama de pica. O nome se dá justamente quando aquelas pessoas querem comer terra, gelo. É realmente uma perversão do apetite, o corpo tentando dizer, informar para o corpo, para você que está faltando algum nutriente e que você deve então buscar esse nutriente nos alimentos, no caso, o ferro. Entendido onde eu encontro ferro, como é a absorção, como é o transporte, o estoque, os sintomas de deficiência. Agora vamos entender como é que a gente avalia no nosso hemograma. Entendendo que muitas vezes a gente precisa consumir o ferro, mas o que tem grande importância para a gente não é o nível de ferro no nosso corpo, é o nível de ferritina. Por quê? Porque o nível de ferritina, eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês, é justamente o que está armazenado. Armazém ferritina. Então, aqui nessa casinha, a casinha de ferritina é onde é estocado o ferro. Então, vocês estão vendo que tem várias caixinhas de estoque de ferro aqui, né? Então, a ferritina, ela é de fato o que faz o ferro estar guardado, estocado. Então, é o meu estoque. O estoque de ferro é a ferritina. E esse ferro, ele é transportado através da transferrina, que eu falei para vocês lá na absorção, depois que passa pelo estômago, existe a absorção do ferro e ele é transportado através da transferrina. Então, dosar o ferro não é uma boa medida, porque o ferro ele pode sofrer diversas variações. Quando a gente dosa o ferro no corpo, a gente vai ver o que está passando ali na corrente sanguínea, naquele momento. Não necessariamente a gente vê o que está guardado, o que está estocado. E o estoque ele é muito mais importante para a gente. Então, entender muito mais a dinâmica do ferro é olhar para o estoque. Se o estoque está bom, excelente. Se o estoque está baixo, já é preocupante. Porque se o estoque de ferro está baixo, que é a ferritina, o transporte de ferro vai ficar comprometido. Então, vão ser transportados menos ferro, menos moléculas de ferro e a consequência disso é baixa produção de hemácias, hemoglobina, a tireoide que não vai funcionar tão bem. Então, a gente tem todas as consequências desse baixo transporte. Então, aqui vocês conseguem entender que não adianta a gente querer olhar o ferro. A gente precisa olhar a ferritina, que é o estoque. E agora eu vou mostrar para vocês um hemograma completo. O hemograma completo, muita gente acha que é um exame de sangue completo. Na verdade, aquele exame que vê hemácia, hemoglobina, plaqueta, leucócitos, aquele é um hemograma completo. E eu peguei um da internet para poder mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode identificar
sinais no sangue de que o ferro pode estar baixo. Então aqui, a gente tem, nesse primeiro passo, a gente tem um eritrograma, certo? O eritrograma são das células vermelhas, que é o que a gente vai falar hoje. Eu não vou falar com vocês sobre leucograma e nem plaquetograma, tá? Então, eritrograma são das células vermelhas, tá? Aqui, hemácias, hemoglobina e hematócrito é onde a gente olha em especial quando a gente pensa, por exemplo, numa anemia. Então, se eu tenho baixos níveis de hemácias, de hemoglobina e de hematócrito, eu posso pensar em realmente uma anemia, tá? Mas, para identificar, eu preciso olhar a qualidade, o aspecto dessa hemácia. E aí, eu olho para esses 3 pontos aqui, ó. Esses 3 pontos, eles me falam a respeito da característica da hemácia. Então, a hemácia, ela precisa ter um formato adequado e uma coloração adequada. Aqui, quando eu olho o volume globular médio, né, ou corpuscular médio, eu tenho um valor que fala do volume correto. Se eu tenho, por exemplo, um volume diminuído, eu posso pensar em uma deficiência nutricional e uma delas pode ser os níveis de ferritina mais baixos. Agora, se eu tenho um volume corpuscular médio mais alto, eu posso pensar realmente em uma deficiência até de vitamina B12. Mas isso é assunto para outro vídeo. Hemoglobina globular média, a gente já fala aqui da coloração. Então, quanto mais hemoglobina eu tenho dentro de uma hemácia, mais vermelha ela fica. E quando eu tenho pouca ferritina, pouco ferro, eu produzo pouca hemoglobina e, portanto, também eu posso ter uma redução desse HCM, que é a abreviação para esse segundo que eu estou mostrando para vocês. Então, o HCM ele pode diminuir quando eu tenho pouca quantidade de ferritina, que são os estoques de ferro, porque a hemoglobina vai ficar mais baixa. E o CHCM, ele é a concentração de hemoglobina dentro da célula, que parece muito com essa questão da hemoglobina, mas ele é proporcional ao tamanho, então ele é a concentração. Mas só por esses exames eu já consigo identificar se a hemácia está do tamanho adequado, da cor adequada, se tem a quantidade adequada, se tem uma quantidade adequada de hemoglobina. Então só com esses sinais eu já consigo perceber e identificar se há ou não alguma deficiência nutricional, tá? E esse índice de anisocitose, que não precisa vocês decorarem esse nome, que é o RDW, ele vai me falar sobre a quantidade de diferenciações de um tamanho de uma hemácia para outra. O ideal é que esteja dentro de um padrão, aqui eu não vou falar de valor de referência, vocês já estão vendo o valor de referência, mas o ideal é que esteja dentro do padrão ideal, adequado. Se eu tenho um RDW mais aumentado, significa que eu tenho muitas hemácias de tamanhos diferentes. Isso me leva a pensar que eu tenho hemácias menores, ou seja, que estão imaturas ou desnutridas, tá? Então, esses sinais aqui do hemograma, eles já nos facilitam na hora de pensar sobre a própria anemia. E lembrando, eu falei para vocês que o mais importante é a gente olhar para ferritina, justamente porque a ferritina é o estoque de ferro no corpo. Mas a gente não pode ficar preso na ferritina. A gente precisa olhar um hemograma completo, olhar essa parte do eritrograma que eu mostrei para vocês, como está a quantidade de hemoglobina, hemácias, hematócrito, que é a concentração, o volume, a coloração. Então, todos esses aspectos eles precisam ser olhados. E, importantíssimo, a gente olhar também a transferrina, que é o transportador do ferro. E mais importante ainda é quando a gente avalia o índice de saturação de transferrina. Esse índice de saturação de transferrina, ele é um valor em percentual, que ele vai falar quanto de ferro está lá no transportador, que é a transferrina. Então, imaginem só, se eu doso um ferro, eu tenho uma tendência a falhar muito grande, porque o ferro ele pode mudar, porque ele dosa o que está passando na corrente sanguínea e não o que está estocado. Ele mostra o que está sendo transportado. Eu posso naquele momento estar transportando uma boa quantidade de ferro, mas meu estoque está acabado. Eu tenho nada de estoque lá de ferro. A ferritina, ela já me mostra o estoque de ferro, já é um bom parâmetro. Porém, existem algumas situações que a ferritina pode alterar. Por exemplo, inflamações agudas. Então, se eu estou num quadro viral, um quadro de infecção, a minha ferritina pode subir. E eu não ter a consciência, eu não ter a percepção de que aquela ferritina é inflamatória e não estoque de ferro.
Algumas condições também aumentam a ferritina, por exemplo, aquelas pessoas que têm gordura no fígado, tá? O fígado não está conseguindo detoxificar tão bem, e aí essa ferritina aumenta, porque a ferritina está estocada no fígado. Então essas condições, elas precisam ser levadas em consideração antes da gente pensar só na ferritina, certo? Além disso, a gente olha a transferrina e o índice de saturação de transferrina, porque aí sim eu vejo quanto de ferro está sendo transportado. Então é a concentração que está sendo transportada. Aí eu tenho noção e percepção da função adequada, tá? Então entenderam que não adianta a gente olhar o ferro, muita gente, dosa ferro, vamos ver como é que tá o ferro. Não é só por aí. Importante a gente olhar a ferritina, o índice de saturação de transferrina e um hemograma, principalmente a função do eritrograma. Entender qual é o tamanho dessa hemácia, a concentração de hemoglobina, a coloração, todos esses aspectos são importantes na hora de entender mais sobre deficiência de ferro e anemia ferropriva. E lembrando, não necessariamente eu preciso esperar ter uma anemia ferropriva para tratar uma ferritina baixa. Antes mesmo do corpo ter uma deficiência na produção de hemácias, de hemoglobinas, antes mesmo da hemoglobina cair, eu vou ter um estoque de ferro reduzido. Então, por isso que é tão importante eu olhar para a ferritina, porque é o estoque de ferro no corpo. Se o estoque está caindo, daqui a pouco essa hemoglobina vai cair. Daqui a pouco essa pessoa vai ter uma anemia. Então, eu não preciso esperar chegar a doença para tratar. Se eu enxergo níveis de ferritina baixos, eu já devo começar a tratar. Principalmente se o paciente for sintomático. E mais uma vez, queda de cabelo, unha quebradiça, cansaço, não são normais. Isso não é normal. O normal é ter saúde, estar com cabelo fortes, unhas fortes, se sentir bem disposto, cheio de energia. Tá joia? Entendido? Espero que vocês tenham compreendido tudo e até o próximo vídeo.